Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, meus amados, meus queridos. Uma linda manhã que o Senhor preparou para nós, para compartilharmos mais um dia desse devocional lindo, dessa palavra, dessa reflexão, que hoje fala sobre o amor de Jesus, o olhar de Jesus. E o amor de Jesus constrange, queridos. O amor de Jesus vai tão profundo na nossa alma, que nos constrange. Né? A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 22, 61, que Pedro, né, no capítulo 61, fala que Jesus fixou o olhar em Pedro. Jesus olhou, fixou o seu olhar de amor, de ternura, o seu olhar perdoador em Pedro. E naquele momento que Jesus fixou os olhos nele, caiu a ficha de Pedro. E Pedro lembrou que havia traído o seu mestre. Isso é no capítulo 61, né? No capítulo 22 de Lucas, versículo 61. E no versículo 62, Pedro chora amargamente, ele se arrepende profundamente. Queridos, não existe arrependimento sem lágrimas. Para haver um verdadeiro arrependimento, tem que ter quebrantamento, tem que ter lágrimas. E Jesus, tão amoroso, não olhou para Pedro com um olhar de acusação, mas ele amou, olhou com um olhar de perdão, e aquilo doeu profundamente dentro da alma de Pedro. E quando caiu a ficha, ele falou: meu Deus, como eu pude trair o meu mestre, como eu pude negar o nome do meu mestre. Eu é o meu amado Jesus, que esteve comigo todo o tempo e eu com ele. Mas Jesus é perdoador, Jesus é amor, Jesus é misericórdia. E Jesus perdoa Pedro, e Pedro, com seu arrependimento, né, alcançou o propósito, voltou ao propósito, né? Porque os planos do Senhor sempre são os melhores para nós. Os propósitos do Senhor para nossas vidas são os melhores. Muitas vezes nós nos perdemos na caminhada e negamos a Cristo, fazendo coisas que desagradam ao Espírito Santo, e assim nós nos afastamos de Cristo. Não é Cristo que se afasta de nós, mas nós nos afastamos, nos perdemos na caminhada e deixamos de viver o propósito e o melhor de Deus para nós. Mas com Pedro não foi assim. Pedro errou, negou Jesus, mas ele se arrependeu, chorou amargamente, foi perdoado, e não só perdoado, como colocado nas mãos dele, né, uma grande obra, um ministério maravilhoso. Ele ganhou muitas almas para Jesus. Então, queridos, se você está no erro, se você está fazendo algo que não agrada a Cristo, e o inimigo tem te acusado e falado: não, você não tem como estar em comunhão com Deus, porque você está muito longe, seus comportamentos, suas atitudes não te deixam se aproximar de Deus, e ali te limitam, né, e não deixam você chegar ao propósito. Lembre-se, Jesus perdoa. Vá pelo caminho do arrependimento, se prostre, chore na presença do Senhor, que Ele está sempre ali para nos perdoar. E o amor de Jesus constrange mesmo. Vamos então para a nossa leitura aqui, que fala assim. O título fala: o olhar perdoador de Jesus. E a mensagem é em Lucas 22, 61, que fala assim: o Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe disse: aí, antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E a leitura de hoje fala assim: existe um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma. E o motivo disso se dá pelo fato deles transmitirem sentimentos de uma maneira muito sincera, muitas vezes impedindo-nos de esconder o que estamos sentindo.
Jesus, em certa ocasião, nos ensina que os olhos refletem nossa alma, evidenciando assim o que há em nós, e que seja luz ou trevas. Pouco tempo após Pedro ser questionado por várias pessoas de ter negado conhecer Jesus, ele se depara com Cristo sendo carregado por seus captores, e o olhar que Jesus lança sobre ele é um olhar de amor e de perdão. E você sabe por que ele decidiu não condenar Pedro? Porque Jesus conhece nossas fraquezas muito mais do que nós mesmos. E mesmo quando erramos, ele nos olha com amor. Então, se em algum momento você errou ou algo de ruim aconteceu em sua vida e sua escolha foi colocar um ponto final, sua decisão de ler este devocional hoje coloca você exatamente no lugar onde Deus quer para lhe dar um novo destino. Deus quer recomeçar algo com você, independentemente das circunstâncias da vida ou dos caminhos que você trilhou aqui até aqui. Ele quer trabalhar em seu coração. Por isso não importa o que você tenha feito ou o que fizeram a você. Deus Pai o vê com amor e está pronto para lançar no esquecimento todo o seu passado e abraçá-lo como filho. Então sinta hoje esse olhar de amor que está sendo lançado para você. Se arrependa, erga a sua cabeça e encare esse novo dia com a certeza de que você é amado e perdoado por Deus. Como Pedro, basta você se arrepender e voltar os seus olhos para Jesus. A nossa frase do dia de hoje fala assim: o arrependimento te lança novamente ao propósito. Então, queridos, se nós nos perdemos no caminho, perdemos o foco, saímos do propósito de Deus, o caminho do arrependimento, volte, arrependa-se, e o arrependimento te lançará novamente ao propósito. A palavra-chave de hoje é perdão, Então, queridos, peça perdão a Cristo, alinhe seu coração com o coração de Cristo, e você viverá os propósitos, as bênçãos de Deus para a sua vida, nessa terra e muito mais, com Cristo na eternidade. Então, meus queridos, nada está perdido. Sempre existe uma saída, e o caminho do arrependimento é tudo. Quando nós temos humildade, nos arrependemos, com certeza vamos ter o perdão. O Senhor sempre está de braços abertos, esperando que nós nos acheguemos a Ele, que nós ajoelhemos e oremos e buscamos a face dEle em arrependimento, em humildade. Ele vem e muda a nossa sorte, muda nossos caminhos e nos coloca de volta no propósito. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar grandemente no seu coração, que você possa ter a sensibilidade de Pedro, que você não deixe que o inimigo roube sua mente com a acusação dizendo que para você não tem mais jeito, que não dá mais tempo de voltar, de consertar o que você fez. Não deixe que o inimigo roube sua mente, mas saiba que o olhar de Jesus é perdoador, que o amor de Jesus nos constrange. E que amor, Jesus não acusou Pedro, Quando você vê, Pedro entregou Jesus nas mãos dos seus captores. Jesus ali sendo açoitado, passou por Pedro, olhou com um olhar de amor, de perdão, de ternura e não acusou. Em nenhum momento Jesus o acusou, e aquele olhar de perdão, constrangiu a Pedro, e ele chorou amargamente, se arrependeu e viveu o propósito. Em Atos, no livro de Atos, fala muito sobre a trajetória de Pedro, o quanto ele foi útil no reino, o quanto ele ganhou muitas almas para Jesus. Pedro ganhou milhares de almas para Cristo. E olha só, quase que um chamado tão lindo e grandioso foi abortado.
por causa de um erro, né? Que se ele não se arrependesse, se ele não se humilhasse, se ele não chorasse, né? E arrependesse verdadeiramente, teria aportado algo lindo de Deus na vida dele. Então não deixe, queridos, que o que Deus tem, né, que o chamado lindo que Deus tem na sua vida seja abortado por causa de arrogância, prepotência, orgulho, ou o que for, né? Temos que quebrar o nosso eu, como foi dito no devocional de ontem, né? Que nós